Amém. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18. O título da minha Bíblia diz assim: Jesus tem poder sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. E versículo 18. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem e impõe a tua mão sobre ela e viverá. Jesus então levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos os acompanharam. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Então Jesus voltou-se e, assim que viu a mulher, lhe disse: anime-te, grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas fúnebres e a multidão em alvoroço, ordenou: retirai-vos daqui, esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim que a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite se chama A Fé que Cura. A fé que cura. Amém? Então, esse dirigente, esse crente, esse devoto, esse frequentador da igreja, esse trabalhador do templo, ele estava com um problema em sua casa. Ele estava com uma dificuldade no seu lar. Esse frequentador da sinagoga, esse responsável por algo na sinagoga, ele estava com um desafio. Ele estava com uma má notícia em casa. Não era ele, era a casa dele. Não era com ele o problema, era com alguém que pertencia a ele, era com alguém que estava na casa dele. E aqui eu já quero pregar algo para você. Não finja que não tem nada acontecendo na sua casa, quando tem algo para ser tocado pelo Senhor. Não haja como se nada tivesse acontecido, quando Jesus precisa ir lá na sua casa. Ainda que com você esteja tudo bem, Jesus quer usar a sua vida para interceder, para que algo na sua casa seja restaurado. Talvez os vizinhos, os familiares, digam que não tem jeito, que alguma coisa já não funciona há muito tempo e não vai funcionar. Mas eu quero te dizer que se você que está aqui é um devoto de Jesus, você ama o Senhor, você é dedicado ao Senhor, se levante nessa noite como um intercessor. Se levante nessa noite como uma intercessora e fale exatamente aquilo que você precisa dizer diante do Senhor. Existem coisas que o Senhor estabeleceu para acontecer. E amém por isso. Nós não vamos questionar o Senhor. Mas existem outras
que é possível intervir com uma intercessão. E esse homem, ele sai da sua casa e ele se apresenta. Quem é você? Quem é você na devoção ao Senhor? Quem é você na casa de Deus? Quem é você na presença do Senhor? Porque aqui ele tinha, aquilo que ele fazia, percorria a vida dele. Quando ele foi, a Bíblia não citou nem o nome dele, citou o que ele fazia. Quando ele foi, a Bíblia citou a mão dele, aquilo que estava sobre as mãos dele. Olha, ele é um dirigente da sinagoga. Ele é um trabalhador do reino. Ele é um trabalhador da casa. Aí a Bíblia está dizendo, ó, um dirigente se aproximou. Eu quero te convidar nessa noite a fazer um ato, que é, se aproxime de Jesus. Por que você se distancia, enquanto você precisa se aproximar? Por que quando o problema ele cresce, você não se aproxima, você se afasta de Jesus? Aquele homem, ele estava com um problema em casa, e ele não se afastou, ele se aproximou. Quantas pessoas, quando os problemas se estabelecem internamente, às vezes não é nem com alguém em casa, mas é interiormente, o problema se estabelece e elas se afastam. Elas, ao invés de se aproximar, elas se afastam de Jesus. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, vem, se aproxima. Está com problema? Se aproxima. A má notícia chegou? Se aproxima. Está triste? Se aproxima. Recebeu um não da terra? Se aproxima. E não somente se aproxima, ele se ajoelha. Aquele homem, ele tinha um histórico, e mesmo com o seu histórico, ele não se afasta, ele se aproxima. E ele não só se aproxima, ele se ajoelha. E ele não só se ajoelha, ele roga. Roga. A gente, às vezes aqui, a gente grita, a gente ora, a gente tem algumas expressões estranhas, porque parece que Jesus está longe, né? Mas você imagina comigo agora, aquele homem, ele chega tete a tete, assim, ó, Jesus físico. Ele chega diante de Jesus físico, se ajoelha e roga. Rogar significa pedir com insistência, pedir com humildade, suplicar, implorar. Até que nível você roga? Você já rogou alguma vez na sua vida? Você já saiu da esfera da oração para o rogar? Você já saiu da esfera da conversa com Jesus para rogar? Rogar. É, o céu está fechado e você está falando insistentemente. A porta está fechada e você está falando, rogando, insistindo. Não com arrogância, humilde. Humildemente. Eu lembro que no aniversário da Lulô, é um exemplo, tá? Choveu muito, muito, e ela estava toda arrumada. E seus amiguinhos chegaram, só os amiguinhos, filhos da Carol. Aí ela fala assim para mim, mamãe, Jesus está triste, né? Olha as lágrimas dele. Ela não sabe disso, vai saber agora que ela está me ouvindo. Mas eu ouvi aquilo, fui para o meu quarto, humildemente. Porque, diga-se comigo, Jesus não é obrigado a fazer nada. Assim como eu não sou obrigado a fazer nada por ninguém. Eu subi, ajoelhei e disse assim para ele, falei, eu sei que é simples, eu sei que não parece nada, eu sei que o senhor não precisa fazer, mas se lembra todas as vezes que eu fiz uma criança sorrir. Agora é a vez da minha filha.
Se o Senhor não quiser fazer, tudo bem. Mas, se o Senhor puder considerar a chuva. Não é com, porque eu tenho, e eu isso, e eu aquilo, porque olha, se o Senhor quiser fazer, rogar humildemente, porque Ele não é obrigado a me dar nada. E aquele homem, ele não só se aproxima, ele não só se ajoelha, ele não só roga aleatoriamente, ele declara, olha, ela está morta, mas vem comigo. Se você entrou aqui nessa noite com esse clamor, Jesus, vem comigo. Quando esse culto se encerrar, vem comigo. Vem comigo para minha casa. Vem comigo para esse cenário difícil. Vem comigo. Ele declara, vem comigo. Sua mão pode curar. A sua mão pode curar meu coração. A sua mão pode curar minha enfermidade. A sua mão pode curar minha alma. A sua mão pode curar os meus. A sua mão pode curar. Então vem comigo, Jesus. Diante de todo esse roteiro que ele faz, a Bíblia diz que Jesus levanta e vai com ele. Existem algumas orações tão sinceras, tão genuínas, regada de tanta fé, que Jesus nem conversa, ele vai lá, ele vai. A Bíblia diz que ele levanta e vai. Ele não fala nada. Ele levanta e vai. E eu quero te desafiar nessa noite a sondar seu coração. Ver se há em você. Em Salmos vai dizer, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho reto. Começa a sondar o seu coração ainda durante a mensagem, começa a limpar seu coração. Porque você precisa hoje levantar uma oração sincera. Você precisa hoje levantar uma oração cheia de fé, porque não tinha só humildade nele, tinha muita fé. Muita fé. Não tinha dúvida nele. Olha só, era algo impossível de acontecer. O caso dele, a menina estava morta. Já tinha velório. Eu não sei qual é o teu impossível aqui hoje, agora. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não importa qual seja o cenário agora, nesse exato momento, o que importa é que se você liberar as palavras que estão alinhadas com a verdade do teu coração, alguma coisa pode acontecer. Eu creio muito nisso. E eu quero te estimular nessa noite a crer também. E aquele homem que servia a Deus, que agora estava tendo a sua oração respondida, ele está andando, indo em direção ao seu milagre. De repente, Jesus para. E uma mulher toca Jesus no meio do caminho. Um outro cenário agora. Talvez você está aqui, você é o dirigente. Você é alguém devoto, você é alguém, sabe, zeloso pelo Senhor, você se dedica, você é atuante, você ama a Deus, você está fazendo tudo. E aí aconteceu uma situação e você não tem nada na terra que possa intervir, somente Ele. Talvez você é essa pessoa. E aí o Senhor já está falando com você. Só que aí, de repente, a sua bênção paralisa. De repente, aquilo que estava indo muito bem parou. Você, como assim parou? Quantas vezes isso não acontece conosco? Vem uma boa notícia, alegra o nosso coração, aí de repente, acontece algo que parece que tudo aquilo que vivemos anteriormente não é uma realidade. Acabou. E aí Jesus para.
para dar atenção a uma outra pessoa. Jesus parou para dar atenção para outra pessoa. E você que é cristão, cheio do Espírito Santo, você entende. Esses dias aqui, eu falei para o Senhor assim: Senhor, me dá os pequenos sinais como no início. Pequenos sinais. Aí Ele foi me dando pequenos sinais, eu comecei a chorar e tal. Entrei numa atmosfera de adoração com Ele, porque conforme você vai crescendo espiritualmente, os pequenos sinais eles diminuem. Mas isso não quer dizer que Ele não te ama. Conforme você vai crescendo espiritualmente, você vai comemorar muito mais as conquistas, os milagres daqueles que estão ao nosso redor chegando, do que exatamente o seu milagre. Porque agora você é um filho maduro. Você é um filho que está se desenvolvendo espiritualmente. Então agora, Jesus toma uma atitude que o dirigente vai ter que esperar. Jesus toma uma atitude que aquele que está lá se dedicando vai ter que aguardar um pouquinho. Mas ele não desiste. Ele espera Jesus atuar na vida do outro. Porque crê que somente Ele pode fazer. E Ele para. A Desson já estava indo lá para a tua casa. Ela teve que parar para atender outro. Mas tudo isso é memorial diante do Senhor. Enquanto você espera o outro ser abençoado, Jesus está te olhando e falando: olha, eu posso contar com ele. Eu posso contar com ela para coisas maiores. Porque não murmura, entende. Porque não retrocede, se aproxima. Porque não reclama, mas entende que uma alma tocada pelo meio do caminho é mais uma alma salva pelo Senhor. Então não tem problema Jesus tirar da minha boca para dar para a boca do novinho. Porque Ele não vai me deixar com fome, jamais. Jamais Ele vai deixar seus filhos com fome, sem resposta, sem provisão. Então quando Jesus parar no meio do caminho, entenda, olha, é família, né? Jesus sabe o que está fazendo. E aí aquela mulher, ela aparece de repente. E aí eu quero levar você para 2 cenários agora. Aquele homem era o intercessor, mas aquela mulher era a própria necessitada. Então, diante de Jesus, na hora dele atender o intercessor e o necessitado, Ele vai atender o necessitado. Então tem milagre para o intercessor levar para casa? Tem. Mas tem milagre para aquele que está necessitado, indo se arrastando, sangrando, com dores. Não tem como deixar esse para o final da fila. Esse vai ser atendido imediatamente. Então eu não sei como você chegou aqui, se você chegou aqui como este intercessor, ou se você chegou aqui como essa mulher necessitada. Mas eu quero te dizer, Ele tem resposta para o necessitado e Ele tem resposta para o intercessor. Aquilo que Ele precisa fazer na vida do necessitado, Ele vai fazer aqui agora. Mas aquilo que Ele precisa entregar para o intercessor, até você chegar na sua casa, alguma coisa vai acontecer. Então Jesus, Ele é aquele que atende o intercessor, mas Ele é aquele que prioriza o necessitado. Por isso que quando você estiver necessitado, não fique em casa. Vá até onde Jesus está presente. Vá até onde Jesus está manifestando o seu poder, o seu milagre, porque a sua cura será imediata. Aleluia! Glória a Deus!
Existe um clamor aí dentro individual. E eu quero te estimular a não ter vergonha de colocar esse clamor para fora. Naquele tempo de Jesus tinha muita gente clamando. Essa palavra clamar, ela representa gritos, intensidade. Hoje a gente fica olhando para o lado, a gente fica preocupado. Ou às vezes a alma também grita, né? E ela está lá dentro gritando, gritando, gritando. E eu quero te ensinar uma coisa aqui hoje, que pode mudar a sua caminhada cristã daqui para frente. Quando a gente está prestes a viver um milagre, a nossa mente é bombardeada, sim ou não? Quando a gente está passando por um processo difícil, a nossa mente ela é bombardeada, sim ou não? E ela é bombardeada de coisas boas? Nunca. Mas essa mulher, ela concentrou a sua fé numa frase. Elabora uma frase aí agora, que esteja conectado com o agir de Deus nessa situação que você está passando agora. A frase dela foi: se tão somente eu tocar as vestes, eu serei curada. E na cabeça dela poderia estar anteriormente, eu não sei: sai daí, ninguém vai te olhar, é muita gente, você está sangrando, você é imunda, você está se arrastando, você vai se machucar, você vai se quebrar, você vai morrer, até você chegar perto dele, você vai perder muito sangue. Não sei qual era a guerra da mente dela, mas ela concentrou a sua mente numa frase: se tão somente eu tocar em suas vestes, eu serei curada. Ela não disse assim: olha, pode ser que. Não, eu serei curada. Concentra agora a sua mente numa frase de fé. Concentra aí. Fecha os seus olhos. Jesus. Concentra a sua mente numa frase cheia de fé. Porque se ele te vê hoje, aqui, agora, algo vai acontecer. Quando ela toca nele, ele rapidamente, prontamente se vira para ela. Concentrou a sua mente? Agora toca nele com a tua verdade. Toca nele com essa frase de fé, toca. Eu vou te dar um tempo para você tocar. Isso, toca nele. Toca nele. Quando os outros pensamentos vierem, lembre da frase que você acabou de elaborar. Assim como a mulher do fluxo de sangue. Toca nele. E Jesus. A fé que move milagres. A fé que cura. Toca nele. Toca nele, acessa o Espírito, vai, acessa o Espírito. Acessa o Espírito. Se você quiser externar essa frase, externa, começa a externar. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Não, ele não vai me ver, não. Se tão somente eu tocar, eu serei curado. Isso, externa a frase, externa. Externa essa frase de fé, externa essa frase de fé e combata qualquer ataque que tenta impedir a tua movimentação de fé. Porque hoje é noite do teu milagre. Hoje é noite da sua cura. Se tão somente eu tocar,
eu serei curado. Se tão somente eu tocar, eu serei curada. Se tão somente eu tocar, eu serei curado. Eu quero fazer 2 orações agora, por cura e milagre, para você que é o necessitado e veio. E eu quero fazer também uma oração para você que é o intercessor, que precisa levar algo para sua casa. Isso. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Como é que está a frase de fé na sua mente? Está viva? Acende essa frase, acende essa frase. Acende, porque essa frase é a sua oração. Essa frase é o seu clamor. Essa frase é a sua verdade. Essa frase é a chave do teu milagre. Essa frase é um termômetro para Deus sondar seu coração. Se tão somente eu tocar, eu serei curado. Santo, santo, santo. Você que é um intercessor e que veio aqui buscar por alguém, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Você é como aquele homem, dirigente da sinagoga, que se aproximou de Jesus, que se ajoelhou e que rogou: